chamo Maria Manuela, essa daqui é a minha parceira, Luciana. Oi! E esse aqui é nosso convidado especial, a Nicole. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre a nossa lição, lição 5. E agora a minha amiga Luciana vai estar começando. O título da lição desta semana, o nome é Obediência não é algo ruim, que está lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 20. Sempre que o rei consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Bom, aqui um pouquinho na lição de sábado, um pouquinho da história, está falando sobre 4 jovens, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eles passaram por uma prova muito complicada, né? Eles foram tirados das terras deles, eles eram israelitas, né? E eles foram levados para a Babilônia para integrar os israelitas na cidade de Babilônia. O que você acha dessa parte aí, que eles foram tirados da terra natal deles? O que você acha que eles sentiram naquele momento? Eu acho que seria muito difícil, porque eles estavam lá com a família deles, com os pais deles, recebendo aquele tratamento que eles receberam desde criança. E é muito difícil você separar de seus pais para ser levado para um local que você nem conhece, ainda mais longe deles. E naquele tempo, a Babilônia era o lugar mais belo de lá. Então, eles poderiam fazer tudo, tipo, porque o rei ofereceu para eles, comidas boas e tudo do melhor para eles. Só que eles sabiam da importância que eles tinham com Deus, do propósito que Deus tinha com eles. Eles sabiam também que seus pais não ensinaram a ter aquela alimentação, a ter aqueles costumes, a fazer coisas que eles não faziam, porque eles sabiam o que era certo e o que era errado para eles. Certo. Nossa, na verdade, deve ter sido muito tentador para eles mesmo. Agora, Nicole, eu quero fazer uma pergunta para você do roteiro original, eu quero que você responda. Eu quero saber qual foi a importância que eles tiveram posteriormente na vida. A importância da fidelidade que eles tinham a Deus e da obediência, porque ganharam esses amigos, eles foram dotados de qualidades mentais excepcionais e também compartilharam da mesma lealdade a Deus. Então, acho isso muito importante. Aí depois que eles foram levados para a Babilônia, aí você disse, né, que o rei de lá ofereceu do bom e do melhor comida que eram dadas aos príncipes. E aí, mas essas comidas, elas eram boas? O que aconteceu com eles? Bem, além de poderia até ser comidas saborosas, que pelo nosso paladar seria gostoso, e a gente poderia nos deliciar com a comida, né? Com certeza. Só que aquela comida não era saudável, e não fazia bem. Se eles comessem aquela comida, eles sempre foram, desde criança, serem ensinados pelos pais deles a comer legumes, frutas, tomar água, ter uma alimentação boa, uma alimentação adequada. Se eles comessem aquela comida que era oferecida, e também aquela comida, além dela não ser saudável, ela era oferecida aos ídolos de lá. Então isso não agrada a Deus. Eles sabiam que aquela comida não fazia bem para eles. Se eles comessem, eles estariam Adorando aos dedos. contaminados com aquela comida impura. Tá, eles seriam contaminados. E aí eles fizeram um acordo com o chefe lá que cuidava deles, que se preocupava com eles. Esse acordo é que eles iam comer somente frutas e águas e verduras, essas coisas saudáveis, durante 10 dias. E o chefe estava com medo porque se eles parecessem fracos e desnutridos, o rei poderia custar a cabeça dele. E ele estava nervoso, mas ele aceitou a proposta. Aspenaz era o nome dele. E aí, passou esses 10 dias. O que foi que aconteceu depois desses 10 dias? Ele pensou que eles ficariam fracos e não aguentariam. Então, por isso que Aspenaz estava com medo do rei descobrir e cortar a cabeça dele, acabar levando a morte dele. Só que como Deus é tão bom, Deus sabe de tudo, eles também sabiam, porque eles tinham certeza, eles comendo aquele alimento bom, porque se eles comessem aquele alimento ruim, seria o contrário. E Aspenaz aconteceu ao contrário do que ele pensou. Em vez de eles ficarem fracos e desnutridos,
Eles ficaram, o contrário disso, eles ficaram fortes, mais sábios, saudáveis. Então ele viu que aquele alimento que eles consumiam era bom ao olho de Deus e ao olho deles também. Isso não teria acontecido se eles não tivessem obedecido, seguido os mandamentos de Deus e essas coisas, né? Aqui a gente pode ver que eles foram muito obedientes, que essa parte eles estão falando muito sobre obediência, né? E tipo assim, geralmente as pessoas acham que a gente obedece esperando um favor ou algo em troca, mas eles não obedeceram fazendo isso. Na verdade, eles corriam um risco muito alto em obedecer a Deus. E a gente obedece a Deus por meio da graça que é concedida por Jesus Cristo, né? Agora, Vitória, eu quero saber qual foi o livro da Bíblia, um verso da Bíblia que mais chamou sua atenção, que está alguma vez você está na lição, que você estudou, os 3 versos aqui, eu quero saber qual foi que chamou mais a sua atenção, que está falando sobre obediência também. O verso que me chamou a atenção está lá em Romanos, Romanos 19, 5:19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Eu gostei porque, ao meu olhar, esse texto se retrata sobre Adão e Eva. Pela desobediência deles, a humanidade inteira se tornou pecadora. Mas como Deus nos ama e Ele nos perdoa, Ele mandou o Filho dele, através do ventre de uma mulher, para ele olhar essa terra para salvar nós que somos pecadores, através do sacrifício de Jesus Cristo. Isso eu gostei muito bem. O rei Nabucodonosor, ele mudou os nomes desses jovens, né? Eles eram Daniel, Ananias, José e Azarias. Daniel significa Deus é meu juiz. Deus sempre estava à frente de Daniel. E os nomes deles estavam sempre ligados a Deus. E o rei Nabucodonosor, ele não obrigou eles a deixarem a fé deles, mas ele não queria que eles continuassem, queria que eles fossem babilônicos. Então ele mudou os nomes deles para Sadraque, Mesaque, Abednego, Beltesazar. E muitos podem pensar que mudando esses nomes eles mudariam a fé deles, tornariam outras pessoas. Porque imagina só a gente perder o nosso nome, a nossa linhagem, a gente geralmente vira outra pessoa. Mas não aconteceu. Não aconteceu isso. Pois é. Essa questão aqui, quando trocou o nome de Daniel para Beltesazar, significa que Deus e Bel protege o rei. E o rei era uma divindade lá da Babilônia, uma das mais importantes. Por isso, ele queria pôr novas identidades. Eu vi um negócio, não é tratando de um negócio aqui, que o rei se colocou no lugar de Deus. Lá em Gênesis, Deus ele põe nome em Adão e Eva e determina o que eles vão comer. Aqui na história, o rei ele põe nome sobre Daniel e seus amigos e determina o que eles vão comer também. Quando ele fala que ele fala para eles não abandonar a fé dele, mas eles queriam pelo suborno dele. E aos poucos, eu vou oferecer a comida, pouquinho em pouquinho eu vou mostrando o melhor que eu tenho a oferecer. Da comida que eu tenho aqui, das coisas, das roupas, ouro, prata, tudo isso daqui. Mas como eles sabiam como Deus é e o que Deus faz por eles, e eles não cederam a esse propósito. Por isso que, quando eles recusaram a generosidade dele, o rei de oferecer a comida, foi algo muito sério para o passo bastante fé que eles mostraram a Deus. Daniel, ele ficou muito tempo lá com o rei Nabucodonosor. Se vocês pararem para pensar, é a mesma época que teve a guerra lá com o rei Zedequias, que o profeta Jeremias estava aconselhando a ele. E enquanto o profeta Jeremias aconselhava o rei Zedequias, Daniel aconselhava o rei Nabucodonosor. Então, estava ao mesmo tempo, estava ligado, né? Sim. E eu achei muito interessante essa parte. Lu tem uma pergunta a fazer. Sim, eu tenho. Para terminar nossa lição de hoje, nós estamos debatendo aqui.
Então eu queria saber, assim, que conselho você daria para quem está assistindo, né? Que conselho você daria, baseado na história dessa semana que fala sobre obediência? Que conselho você daria? A sua opinião. Sim, a minha opinião. Falar sobre obediência. Bem, na verdade, eu vou ler uma parte do livro aqui, no capítulo 29, a página 210, fala bem aqui no finalzinho mesmo. Último parágrafo. A vida de Daniel e seus amigos é um exemplo do que o Senhor fará pelos jovens e crianças que se entregam a Ele e de todo o coração buscam realizar seus propósitos. Então isso é muito importante porque Deus já tem propósito pra gente. Você não nasceu por acaso. Você nasceu porque Deus tem um propósito para você. O problema é que a sua decisão, o seu livre-arbítrio, você tem que decidir se você vai seguir, vai obedecer ou vai desobedecer a Deus. Daniel e seus amigos tiveram muitas tentações, porque de fato aquela comida era boa, não era boa, mas ela era gostosa, ao paladar deles, a gente tem os sentidos a gente pega através dos sentidos, através da nossa visão, do nosso tato, do nosso olfato. Audição. Muitas das vezes você vê que seu amigo está vendo algo que não é bom aos olhos de Deus. Você pode escolher assistir com ele ou não assistir. No caso deles foram esse, quando ofereceram aquela comida era gostosa e saborosa. Mas eles decidiram seguir a Deus, sendo fiéis a Ele. Eles confiaram em Deus, obedeceram às orientações divinas, fizeram sua parte e foram recompensados e honrados diante dos grandes homens da época. Sim, pois é. Deus, pela honra que eles tiveram a Deus honrou eles também e deu sabedoria, carne saudável, inteligência Eles para ficaram bem aos olhos dos homens. Mas Daniel foi um ponto mais importante lá para Deus, porque ele se tornou mensageiro celeste dele e por meio de Deus revelou para ele visões de todos os tempos, visões que aconteceriam no futuro, coisas muito importantes que ele jamais tinha revelado antes. Então, gente, agora a gente termina aqui, Tem uma pergunta. mas aí agora os nossos bastidores vão fazer algumas perguntas para a nossa querida Nicole. É uma pergunta. Para Nicole. Quem gostaria de fazer uma pergunta para a Nicole? Queria saber, assim, como adolescente, quais são as formas que nós temos de tentarmos obedecer a Deus e aos nossos pais, as formas de nós tentarmos ter comunhão com Deus, igual Daniel e seus amigos tiveram, as formas. Assim, poderia ter sido difícil para eles se eles não tivessem costumes muito cedo, mas eles tiveram, desde criança, pela influência dos seus pais, eles sabiam que era o certo, que era errado, como eles deviam se alimentar. Então, se você não está fortalecendo sua fé com Deus todo dia, através da comunhão, se você não está buscando o Senhor, vai ser muito difícil você resistir às tentações. Se você vê seu amigo usando alguma coisa que não pode, falando mal, falando de Deus em vão, e você não sabe como proteger, porque você não estuda a lição, você não busca Deus todo dia. Então, como eles buscavam Deus, eles eram sábios inteligentes, eles já sabiam o propósito de Deus, como naquela recusa da comida. Daniel, ele sabia muito bem que o rei poderia se enfurecer com ele, poderia até levar a morte dele, mas ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus grande e poderoso, e Deus tinha muito mais a oferecer para ele. Muito bem. Então, gente, como vocês ouviram aqui o nosso podcast, a nossa lição falou sobre obediência. Que nós possamos sempre obedecer a Deus e não espere ser fiel nos momentos de crise se você não for fiel agora mesmo, né? Então, como a Nicole disse, que a gente tem que começar a ser fiel a partir de agora, para nos momentos de dificuldade, a gente sabe como agir, tem fé, tem base, né? Então, é isso. Luciano, você quer falar alguma coisa? Vamos se realmente aqui. Então esse foi isso, gente. Até o você próximo pode sábado. escolher ser obediente a Deus, servindo Ele cada dia mais.
estudando a lição dele e fortalecendo essa fé, assim como Daniel e os amigos fizeram. Acabou?